dias. Nos conta aí como é que funciona. Eu sou advogada, especialista em contratos artísticos, contratos empresariais e direitos de uso de imagem e voz. Também sou dramaturga, né? Escrevo peças de teatro, inclusive uma está em fase de pré-produção, deve contar aí também com o ator Flávio Galvão nessa produção. Além de dramaturga, eu também sou produtora cultural e desenvolvo um projeto de orientação para carreiras artísticas. E como é que funciona essa divulgação, essa carreira artística que você está falando? Dentro desse projeto que eu desenvolvo, inclusive eu desenvolvo junto a algumas academias de arte e literatura. Uma delas é a Câmara Internacional de Escritores e Artistas, com sede na Espanha, outra com sede em Portugal, que a gente promove um intercâmbio de divulgação dos artistas e de orientação. Então, basicamente, essa orientação, nós tentamos levar informação dos melhores cursos, das melhores audições, como identificar um agente artístico sério, um escritório de agenciamento sério, porque hoje em dia um dos maiores empecilhos e reclamações que chegam para nós que trabalhamos no meio é sobre pessoas mal intencionadas, pessoas que não são do ramo, isso acontece muito no interior, que se vendem como agentes, como escritórios sérios e, na verdade, não dão um suporte adequado para a pessoa que está iniciando, que está no meio da sua trajetória e acaba ou onerando financeiramente ou até trazendo um prejudicial para a carreira desse artista, quando ele não orienta da forma adequada e acaba aí desperdiçando o tempo do artista, queimando a imagem. A imagem é uma coisa que eu falo que o artista tem que ter muito cuidado, especialmente hoje em dia, na era da internet, onde tudo é muito exposto, né? Então nós temos que cuidar da imagem do artista de uma forma adequada. O pessoal não está sabendo usar muito essa ferramenta, acha que a exposição 100% é o caminho adequado. E não é, depende muito da carreira que o artista quer trilhar, seja como cantor, seja como ator. Para cada perfil de carreira tem um perfil que deve ser trabalhado e a imagem é importantíssima, tanto para contatos profissionais quanto para você estar fazendo parceria junto a empresas, junto a eventos, enfim, é mais ou menos esse norte que nós tentamos dar através desses projetos. Ô Jade, eu nem comento muito sobre isso, né? Mas no ano de 88 até 2005... Ana Paula abençoada, eu vou pedir só que você fale um pouquinho mais alto, a ligação está bem longe. Aqui, eu nem comento muito, né? Mas eu de 88, mais ou menos, até 2005, eu mexi com teatro, com dança. Hoje eu olho para trás e vejo que muita coisa eu fui passado para trás. Porque era para mim estar bem no teatro, na dança ou qualquer outra coisa, na área artística, né? Porque eu me lembro de algumas vezes que algumas empresas tiraram fotos. E eu tenho uma empresa que eles fizeram propaganda e eu nunca recebi. Então eu vejo que a importância que é do escritório tipo seu. Sim. Usar a imagem comercialmente, a pessoa tem direito, né, de receber durante todo o período que for veiculado ou futuramente, né, se a empresa voltar a veicular essas imagens e também a voz, né? E é imprescindível na carreira de qualquer pessoa que quer trilhar aí, né, essa jornada artística, ter pessoas sérias orientando e ter muito cuidado. A palavra-chave que eu posso indicar para qualquer pessoa é pesquisa, tá? E eu sempre falo assim, quando você tem um agente artístico do seu lado, a média para estourar um cantor, para estourar um ator, um dançarino, é 1 ano. Em 1 ano, ele tem que ter trabalhado esse artista, tem que ter inserido esse artista no meio
E se dentro de um ano você não sentir a sua carreira andando nada, troque, caia fora. Um ano, em 6 meses, tem uma lapidação, porque quando você encontra um artista, tem a coisa da empatia, né, entre empresário, artista, agente, artista, escritório, artista, né, porque são figuras diferentes. Lá no seu escritório tem os empresários para poder estar correndo atrás de tudo isso? Não, eu indico escritórios sérios que trabalham com isso, porque hoje em dia eu sou mais voltada para a área de produção de teatro, mas, assim, por observar muitas pessoas que, inclusive, desistiram da carreira por ter sido vítimas de charlatões, pessoas mal intencionadas, eu desenvolvi esse projeto de orientação que, inclusive, eu não cobro, tá? É um trabalho que eu faço realmente voltado para ajudar. O meu escritório hoje em dia, eu trabalho só com produção voltada para teatro e para mostras culturais, literárias, enfim. Mas essa área específica de orientação para o jovem no sentido na carreira artística, eu sempre falo assim, olha, pesquisem, siga as minhas orientações, siga orientações de pessoas sérias, a pesquisa é fundamental. Nós temos escritórios no Brasil que trabalham realmente de forma séria, e mesmo esses que trabalham de forma séria têm perfis muito peculiares. Para alguns artistas vai servir, para outros não. Por quê? Porque tem alguns que têm uma carteira de cliente tão ampla que para aquele artista que está começando não é o ideal. Às vezes é ideal pegar um escritório menor que vai conseguir dar uma atenção mais pontual. Então, quando a pessoa tenta entrar nesse meio, eu sempre falo, olha, não é só bater na porta de um escritório, não é só bater na porta do escritório sério, mas um que seja adequado para o seu perfil, para o seu objetivo. E também tem aquele detalhe de leva um tempo até você criar uma relação e se encontrar com um agente, com um empresário e com um escritório. Por isso que eu falo que se você tiver uma pessoa que possa te dar essa consultoria, possa te dar essa dica, é primordial. Eu já encontrei, só para você ter uma ideia, artistas maravilhosos, só que eles tinham uma imaturidade terrível artisticamente falando. E por isso que eu falo da empatia, que leva um tempo até para o artista se encontrar dentro do escritório e para o escritório conseguir lidar com aquele artista. Então levam 6 meses para você desenvolver o projeto para aquele artista, desenvolver a imagem, procurar os melhores trabalhos e ver se vai aquele projeto dar fruto, porque às vezes o artista tem talento, mas a personalidade dele, pessoalmente falando, grita mais do que o lado dele artístico. E aí o empreendedor artístico não consegue trabalhar aquela pessoa. Jade, isso então, serve para moda também? Oi, perdão. E isso serve para moda também? Serve para modelos também, né? Modelos nós temos um problema a mais aí, né? Nossa. Porque a área fashion, né? A área do modelo fotográfico, do modelo do manequim de passarela, é um outro cenário, por isso que eu falo que tem que ter bastante orientação, é um outro cenário com outras vertentes mais detalhadas ainda. Então, esse é um caminho que eu falo assim, olha, cuidado, tem milhares e milhares de agências que falam assim, olha, vem aqui, faz um teste conosco, nós não cobramos nada, e no fim você está lá pagando 3 mil, 4 mil por um book, né? E não é assim. Agências sérias não vão te cobrar para você ter o seu portfólio, o mínimo de fotos que você precisa. Jade, foi isso que eu falei, eu tenho um menino de 16 anos. No ano de 2020, quis ser modelo e eu agenciei ele. Eu questionei isso porque uma vez eu vi uma palestra da Ana Hickman falando sobre isso. Exato. Você entendeu? E até hoje eu questiono isso com a agência. Que eles, aqui em Belo Horizonte, eles cobram tudo, mas não resolve nada. Só pega o dinheiro. O que eu falo agências sérias, elas têm um caixa, elas têm profissionais, uma equipe de profissional com elas, que quando elas realmente
veem um talento naquela pessoa, eles vão fazer as fotos, vão fazer o mínimo de material que eles precisam e vão ter. Na hora que eles conseguirem um trabalho para esse modelo, aí eles vão descontar a porcentagem que é devida. Existe uma porcentagem por lei, não é aleatória, né? Então tudo isso você tem que pesquisar. Graças a Deus nós temos aí hoje a internet que facilita essa situação. O que acontece é que as pessoas não pesquisam, simplesmente vão entrando nas agências, vão pagando, vão se cadastrando. Tem que tomar cuidado com os contratos. Eu tenho casos interessantíssimos de cantoras que assinaram aleatoriamente contratos, a agência nunca fez nada por ela, e no dia que ela estourou, ela estava amarrada com um contrato lá de 10 anos, de uma agência que nunca fez, e ela venceu por ela mesma, e daí ela teve que negociar com essa agência. Então, nós perguntamos, é justo a pessoa ter conseguido o trabalho por ela mesma e a agência nem lembrava que ela existia? E na hora que ela precisava assinar esse contrato, ela ainda teve que negociar e teve que trazer a agência junto, porque o contrato, a cláusula para quebrar, era uma multa muito excessiva, de milhões. Então, por isso que eu falo, contrato para assinar tem que ter cuidado. Escritório tem que ter cuidado. O que eu recomendo, assim, de forma objetiva? Pesquisa, joga o nome na internet, pesquisa modelos que já foram cadastrados lá, artistas, o que essa agência de fato conseguiu de trabalho para ela, quais são as parcerias que essa agência, escritório ou agente tem. Se for agente individual, pesquise se já não tem processo na justiça. Eu, na época, com o meu menino, eu pesquisei, né? Porque ainda mais a agência fazia muitos trabalhos aqui na Grande BH, foi até jurada, aquela coisa toda. Aí procurei saber, falaram assim que era ótimo, não sei o quê. Eu só sei que eu paguei um dinheirão, até hoje, nada. E outro dia eu tava olhando na internet, as fotos do meu menino continuam lá no site, né? Eu falei pra ele, falei assim, vou deixando, vamos ver o que dá. Porque ele não quer mais seguir a carreira de modelo, né? Então quer ser da polícia, então eu deixei pra lá. Mas aí olha, veja como as coisas têm que realmente, né, levar informação para as pessoas. Vamos pegar o seu filho como exemplo. Se o seu filho tem uma aparência bonita, né? Sim. Uma estética interessante, ele já não tem mais interesse de ser modelo. No entanto, a foto dele, que tem uma estética bonita, está lá no site da agência, de certa forma, fazendo propaganda para a agência gratuitamente. Ah, tá, Até entendi. quando foi esse contrato de vigência que você assinou? Olha, durante um ano nós vamos ficar com o cadastro do seu filho aqui, durante esse ano nós vamos tentar captar. Passou esse ano, não captou nenhum trabalho para o seu filho. E a foto continua lá, a vigência do contrato já saiu fora, dá uma ligadinha, olha, retira a foto do meu filho, porque vocês não conseguiram nada, né? Então ele está só fazendo o quê? Divulgação, como se ele estivesse no cast dessa agência, né? Nossa, quantos rostos bonitos, e está lá fazendo propaganda de graça para a agência. Nossa, não vou fazer estou dizendo isso. que seja isso, porque é muito difícil você manter atualizado o site o tempo todo. Então, depende realmente da pessoa que deixou seu cadastro lá. Olha, retira minha foto, porque eu não tenho mais interesse, vocês não conseguiram nada. Então, por favor, né, debaixe aí nessa foto do site de vocês. O ideal é ligar e falar, porque às vezes eles esquecem, não é má intenção. Mas tem muitas outras que deixam propositalmente. Quanto mais rostos tiver, na hora que você abre o site, significa que mais clientes tem, quando na verdade não é assim, né? Então é um cuidado e nisso tudo eu falo, quando você tem um agente do lado, ele observa tudo isso, ele não deixa passar. E é por isso que eu falo que para cada perfil de artista, para cada nicho de carreira, tem que ser um trabalho diferenciado. E me explica aí como que é que funciona. Você é presidente do Brasil da Câmara Internacional de Escritores e Artistas, né? A CESART, a Câmara Internacional de Escritores e Artistas, ela é reconhecida inclusive pela Unesco. Ela faz um trabalho de divulgação dos escritores, com premiações, ela faz bastante concursos, né?
e esses escritores participam de coletâneas, eles têm um grande intercâmbio entre vários países, com várias outras associações. E participam pessoas de renome, editoras, enfim, empresários, pessoas que podem, inclusive, patrocinar alguma obra literária. Então, a Câmara Internacional de Escritores, você pode participar como membro, você envia seus materiais, você participa desses concursos, essas premiações te colocam no olho do furacão dos movimentos e eventos literários, e isso é uma porta, é uma vitrine para que você comece a se tornar conhecido como escritor, e também tem essa experiência, né, de troca literária, artística. Eles fazem eventos maravilhosos, alguns na Espanha, outros na Grécia, outros nos Estados Unidos, porque eles têm filiais em muitos outros países. A CESAT já está com com representação em mais de 100 países. Então, o Brasil é uma coisa que ainda está caminhando nesse cenário de intercâmbio cultural. Tem um intercâmbio cultural muito forte, o nosso país, com algumas associações, mas lá fora esse tipo de movimento é um pouco mais forte, está começando a vir um pouquinho mais com força aqui para o Brasil, mas o Brasil ainda está caminhando. O interessante é que é reconhecido pela Unesco, né? O da CESAT, ele tem o apoio da Unesco. Inclusive, quando você entra no site, né, tem o site da CESAT, o Instagram eles ainda estão arrumando, porque lá fora, em alguns países, o Facebook ainda é mais usado do que o Instagram, né? Então, no Instagram eles têm uma página, eles têm o site deles também, cesart.com, e lá você participa de todos os concursos, você não paga taxa nenhuma, diferente do Brasil. Cuidado, hein, escritores, porque tem bastante concursos no Brasil aqui que, infelizmente, eles cobram taxas altíssimas e não são concursos sérios, não são concursos que o certificado que você vai obter realmente vai fazer um diferencial no seu histórico, né, como escritor. Então, observem quem é a organização por trás desses concursos, quem são as pessoas, né? Então, não sai participando só porque é baratinha a taxa, porque às vezes aquilo não vai significar nada. É mais fácil você mandar as suas obras para vários jornais, várias revistas no segmento, que vai te dar uma projeção, do que participar de alguns concursos. Olhe com desconfiança tudo aquilo que pede dinheiro. Eventos sérios, agências sérias não pedem dinheiro, porque eles já têm patrocinadores, tá? Que patrocinam justamente para fomentar a arte, a cultura e dar oportunidade para o escritor, para o artista. Então, olhem com desconfiança, pesquisem muito quando pedirem taxa. E o interessante é que você é embaixadora aqui no Brasil da União Mundial dos Escritores, né? Aí ajuda bastante, né? Escritores e artistas, que é a sede na Espanha, e também sou embaixadora da União Mundial dos Escritores e Artistas de Portugal. Inclusive, essas duas associações, elas são parceiras, e são associações devidamente registradas, legalizadas, tudo bem direitinho em cartório, né, reconhecido juridicamente pela legislação de cada país. E isso é importantíssimo quando vocês forem se associar a qualquer associação de escritores. Prestem atenção se eles dão o número de registro no cartório, se aquela entidade, se aquela associação, ela é reconhecida legalmente. Se não for, não entrem, porque tem uma série de problemas, como usar, de repente, os seus textos de forma indevida, não ter o reconhecimento sobre algum certificado que emitam para vocês, porque quando essas entidades são reconhecidas legalmente, os certificados delas são válidos para muita coisa, mas se elas não são reconhecidas, não tem valor nenhum.
É só um papel. E os seus livros, ô Jade... Eu te dou o título de XY. E os seus livros, ô Jade, é tudo assim para teatro ou você escreve outros tipos de coisas? Não, eu escrevo, meu forte são crônicas, e eu escrevo também peças de teatro, né? São os meus dois nichos, os meus dois focos são realmente as crônicas e a dramaturgia. E você cuida de carreira de algum artista gospel ou não? Não, a minha praia é realmente a produção teatral. Eu faço assim individualmente, dependendo do artista, eu faço uma orientação, eu indico escritórios que eles podem estar indo atrás, quando eles trazem algum nome ou alguma dúvida sobre a carreira deles, se eles acham que é bom ou não. Essas dúvidas eu tiro de uma forma totalmente filantrópica, realmente na missão de fomentar a arte e a cultura, de evitar que esses artistas caiam em golpes. Então, quem acessar lá meu Instagram tem bastante dicas, tanto de resgate de imagem de carreira artística, diferença de empresário, agente e escritório de empresariamento artístico, tem uma diferença desses três. Eu falo sobre projetos, formatação junto às leis de incentivo à cultura, inclusive a famosa Lei Rouanet. Então, lá tem inúmeras dicas que as pessoas podem estar lendo que vai dar um norte melhor para elas. E tá no meu Instagram, pode falar? Pode. Tá, quem quiser ir lá, dar uma pesquisada, é o jade.andrade011. Lá em cima, inclusive, nos destaques, eu já deixei bem separadinho, tem a parte de dicas profissionais, que já leva direto para o link. São muitos links, então dá uma lidinha. Quem tiver alguma dúvida a mais pode entrar em contato, que à medida que eu vou tendo tempo, eu vou respondendo. Mas a palavra é pesquisem, sejam perseverantes, não desistam dos seus sonhos, é só ter muito cuidado com quem fazer parcerias, cuidado com quem vir falando faz o book, paga X, mas é garantia, não tem como dar garantia, né? Nem as grandes empresas dão garantias de trabalho, porque quem escolhe no final das contas são os clientes, né? A agência tem lá o seu portfólio de artistas, o cliente fala, eu preciso de uma pessoa com tal característica. E a agência tem que dar apoio, né, Jade? Tá orientando o agenciado, não é isso? Tem que trabalhar toda a imagem artística dele, né? Então não é só chegar e falar assim, olha, paga X, vou fazer suas fotos, ou paga X para fazer o curso de teatro, ou paga X que eu vou fazer aqui a gravação da sua música autoral para você trabalhar. Não, se você está com a gente, ele tem que trabalhar tudo, desde a imagem estética, desde o que você vai falar ou não nesses eventos, quando você for se apresentar, como que você vai se portar numa entrevista, numa audição. Então, é muito mais além do que simplesmente um cadastro e tirar algumas fotos. É fazer um trabalho realmente completo com o artista. E o artista de contramão tem que ter também muita humildade, né? Porque um probleminha que nós temos hoje em dia é que falta um pouquinho de humildade nos artistas para aprender e humildade também nos empresários, em alguns, né? Alguns, quando já estão assim num patamar um pouquinho mais elevado, eles acabam perdendo um pouco a paciência com o artista que está começando. Então, são vários detalhes, por isso que eu falo que para gerar a harmonia e a empatia profissional entre agente e artista, leva mais ou menos uns 6 meses. Nesses 6 meses, o artista vai conseguir olhar e falar, eu consigo trabalhar com esse empresário, com esse agente, durante 2, 3 anos, né? O tempo para emplacar, se for mais ou menos cantor, se for ator, a situação é um pouco diferente, mas ele tem que ter em mente, eu vou conseguir trabalhar com esse agente para assinar esse contrato, de quanto tempo é esse contrato que esse agente está querendo fechar comigo. Então isso é importante, porque antes de 6 meses, eu sempre falo, a menos que tenha aparecido o trabalho que vai te pagar
milhões, não assinem contrato com cláusula de exclusividade. É muito perigoso assinar cláusula de exclusividade, porque você pode estar se amarrando uma coisa que de repente você não vai se harmonizar, sua carreira não vai deslanchar ali e você fica preso. Então, fuja de contrato com essa cláusula. Como eu falei, a não ser que tenha aparecido uma grande marca internacional ou nacionalmente, a marca que vai te pagar muito bem para você assinar algo assim. E mesmo assim, consulte sempre um advogado especializado no direito do entretenimento. Ô, Jade, uma pergunta que não quer calar, né? E eu fiz uma enquete para saber se as pessoas saberiam, né? Os ouvintes saberiam de quem que você namora, noivo, que você nem falou comigo, né? Que nem gosta de tá relacionando isso, porque, né, dá uma impressão que você tá pegando o nome através dele, né, que é o ator Flávio Galvão. Nos conta aí a sua relação com ele, como é que é ele fora da TV, né, que todos são acostumados a ver ele na TV, ele fora. O que eu vou falar primeiramente como artista, né? Como artista, o que eu falo sempre para alguns jornalistas e entrevistadores, ele é um artista completo. Ele é aquele artista que realmente tem conteúdo, sabe? Aquela pessoa que se preparou. Eu costumo brincar com ele que ele é uma biblioteca ambulante. Não há nada que eu pergunte que ele não saiba, historicamente, filosoficamente, dramaturgicamente falando, ele realmente é um artista completo. Ele é diretor, né? Ele já teve a oportunidade de trabalhar em várias faces dentro da dramaturgia, né? Cinema, TV, teatro, como ator, diretor. Então, ele realmente é um artista completíssimo e ele tem uma coisa que eu admiro, que é a humildade. Artisticamente falando, ele é uma pessoa que tem assim, um potencial incrível e, ao mesmo tempo, ele é muito humilde na hora de participar com os colegas. Ele não deixa a experiência dele falar mais. As pessoas têm, você sente assim quando você entra num camarim, quando você entra num set de filmagem, você sente que as pessoas têm um respeito e uma admiração incrível por ele. Então, artisticamente falando, sem qualquer tietagem, de uma forma bem parcial, ele é um desses artistas da geração mais veterana que realmente é completo e traz junto com esse arsenal inteiro de experiência a humildade, o que é difícil, né? Hoje em dia as pessoas não estão esquecendo desse item tão importante, inclusive para continuar aprendendo. Pessoalmente falando, ele é uma pessoa sempre assim disposta a ajudar. Eu acho essa característica nele uma característica impressionante, porque nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas são muito egoístas, né? Verdade. Nós, assim, quando tem um evento que tem várias pessoas atingidas, né? Seja no desabamento, seja numa situação onde chove muito, tem aquela comoção, né, popular. Mas individualmente é muito complicado, as pessoas não são tão sensibilizadas socialmente falando, né? Só quando algo vem de forma mais gritante. E ele não, ele no seu dia a dia, ele é uma pessoa que se importa com o ser humano. E isso é uma característica que realmente é admirável. Ele é uma pessoa muito paciente e outra característica que eu acho que precisa, é necessária para todos nós, é a vontade de querer dividir conhecimento. E ele é uma pessoa que ele não tem preguiça, ele não retém o conhecimento para si. Ele é de dividir conhecimento, ele está sempre ali disposto a ajudar. E é o que eu posso falar, mais ou menos, em relação a ele como pessoa e ele como artista. E você como namorada? Ele é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, sou suspeita para falar, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sempre atenta, ele é muito atencioso, muito atencioso, muito companheiro, muito cuidadoso, é uma pessoa muito presente e é uma pessoa madura, né? O bacana é isso.
Você encontrar uma pessoa que tem maturidade emocional é muito diferente. Você se sente realmente seguro, né, ou segura para estar do lado da pessoa, e você consegue levar o seu dia a dia compartilhando, dividindo, sem aquela preocupação de estar sempre com o pé atrás, de o que será, né? Que a maioria das relações hoje em dia as pessoas estão sempre com o pé atrás, estamos vivendo dias muito individualistas, né? E ele traz aquela coisa do terreno mais sólido, né? Mais tranquilo, que você realmente consegue prospectar um futuro, não fica preocupado do que será, não vou dividir isso porque eu não sei o que será, não. Nós estamos já indo para 2 anos e meio juntos, e é uma relação muito frutífera. Flávio Galvão, ator, um grande ator, né? Um abraço aí, não sei se ele está nos ouvindo, né? Mas um abração nosso aqui da Grande BH, aqui da rádio. Ô, Jade, nós estamos chegando ao final. Qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Bom, primeiro, eu espero que todos tenham um ano maravilhoso. Acreditem nos seus sonhos, acreditem nos seus projetos, por mais difícil que seja. Eu sei que sonhar está difícil, né? Nós vivemos num país complicado, mas eu sempre falo, persista, resista, pesquise e não fraqueje. Siga, sabe? Por mais que hoje você esteja num trabalho que de repente não é o que você não gosta, mas pensa, é o momento que vai te dar a base para você seguir adiante, e tenha sempre um plano B e um plano C para engatar o teu sonho, e nunca desista. Se você não desistir, se você pesquisar, se você perseverar, você vai chegar lá. Obrigada, viu? Até uma próxima. Foi um prazer conversar com você. Dá um abraço aí no Flávio Galvão. Muito obrigada mesmo, viu? Foi um prazer. Obrigada, até a Ana próxima. Paula. Obrigada pela oportunidade. Muito sucesso aí no seu programa. Obrigada. E eu vou transmitir o abraço, e já agradeço de antemão aí o abraço enviado, e gratidão aí por todos os seus ouvintes. Nós que somos gratos a você. Obrigada. Até a próxima vez. Ana Paula, fiquem com Deus. A Rádio Sintonia com Elas está chegando ao fim. Muito obrigada aos ouvintes que participaram aqui com a gente. Agradeço a todas e todos que ficaram aqui com a gente até esse momento, né? Espero que quem está aí nesse mundo artístico aprende um pouco, né? Não faz igual eu fiz no passado. Eu abandonei também a carreira. E você viu, né? Nós temos que ter um escritório. Então, fica ligadinho aí com a Rádio Sintonia 87 de Neves, né? E o Maurício vai estar aí ao vivo com vocês. Tem uma programação boa. Até a próxima segunda-feira.